Colossenses capítulo 3. Nós vamos falar nessa noite a respeito do tema oração, chave para uma vida vitoriosa. Amém? Vamos dizer juntos comigo? Oração, chave para uma vida vitoriosa. Quantos creem que a oração é a chave para termos uma vida vitoriosa? Amém? Só esses, os demais não creem? Quantos creem que realmente a oração é a chave para termos uma vida de vitória? Amém? Deus, nessa noite que temos sido edificados, abençoados através da Sua palavra, através dos louvores que aqui são exaltados a Ti, Senhor, nós queremos dizer o quanto Tu és precioso para nós, o quanto Tu és um Deus amoroso, o quanto nós precisamos de Ti. E nessa noite que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, nos dar uma direção, nos dar a Tua paz e a Tua proteção. Tu és bem-vindo, bendito neste lugar, nas nossas vidas, Pai. Por isso, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos 1 em diante, nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem,
façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos ou empregados o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, e sejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Amém? Que esta palavra, Senhor, possa cair como uma semente em cada coração e produzir os frutos que te agradam, produzir os frutos que te aprazem, Pai. Faça a sua vontade nessa noite, Pai, e que dê uma influência externa, Pai. Nada possa nos atrapalhar de ouvirmos e entendermos o teu recado, porque desde já nós repreendemos toda a resistência do mal, desde já nós repreendemos toda interferência maligna, desde já nós repreendemos toda ingerência do mal. Nós dizemos que essa rua é do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos que esse bairro é do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo, e não adianta Satanás resistir, não adianta nenhum mal querer resistir, porque nós decretamos em nome do Senhor Jesus a vitória do Senhor, a vitória do Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da cruz, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra, dita pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja que estava na cidade de Colossos, serviu para corrigir alguns erros doutrinários que essa igreja estava cometendo. A igreja de Colossos, é bom que os irmãos saibam, não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada por um homem chamado Epáfras. Epáfras era um servo do Senhor, dedicado na oração. Era um homem que realmente tinha o coração na obra de Deus. E Deus usou esse Epáfras, que era discípulo de Paulo, para fundar a igreja na cidade de Colossos. Paulo estava na prisão quando ele escreveu essa carta, porque ele conheceu de longe, ele ficou sabendo de longe notícias sobre essa igreja, e ele descobriu que lá havia um povo que era muito dedicado ao Senhor, lá havia um povo que era um povo muito especial, lá havia um povo muito zeloso, só que eles estavam recebendo influências de falsos mestres, eles estavam recebendo ensinamentos contrários, e a igreja havia caído num ritualismo, num cerimonialismo, num judaísmo que estava atrapalhando eles de viverem a verdadeira vida cristã. Digam assim junto comigo: vida cristã não consiste em cerimonialismos, em rituais, em religiosidade. Vida cristã, o nome já diz, é vida. Ou seja, eu não posso restringir a minha devoção somente nesses momentos que aqui estou, somente nos momentos chamado culto. Nós temos que fazer da nossa vida diária, do nosso dia a dia, um culto ao Senhor. Isso estava se perdendo na igreja de Colossos. Eles estavam simplesmente restringindo a vida cristã a costumes. E quantos hoje em dia reduzem a vida cristã a algo que não é nenhuma caricatura do que deveria ser a vida cristã? Restringe simplesmente a um cerimonialismo, a um ritualismo, a costumes, a usos que estão bem distantes do que seja a vida cristã. Para corrigir então esses defeitos, Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos e diz assim: olha, agora vocês ressuscitaram com Cristo, a vida que vocês levavam antes já não é mais, agora vocês têm uma nova vida,
vida, assim como Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, foi levantado do túmulo, assim como Ele ganhou uma nova vida, vocês também passam agora a ter uma nova vida. E como deve ser agora o novo viver, na vida que vocês ganharam, na vida que passa vocês a ter? É para isso que Paulo escreve essa carta e começa a explicar àqueles cristãos da cidade de Colossos que agora o viver deles é diferente, e tendo um viver diferente, as atitudes deles deveriam ser diferentes, os gestos, tudo mais. Há uns dias atrás, não faz muito tempo, para quem está lembrado, eu preguei essa mensagem numa quinta-feira. Mas eu não quero enfatizar tudo aquilo que eu falei naquela quinta-feira. O que eu quero enfatizar nesta noite é a nossa vida de oração. Quantos sabem o que é oração? Nós costumamos dizer, oração, olha, oração é tudo. Oração é a nossa conversa com Deus. Deus responde as orações. Deus não rejeita as orações. Oração, como eu intitulei a mensagem, é a chave da vitória. Oração é a chave para uma vida vitoriosa. A oração é a solução dos nossos problemas. A oração é a vida do cristão. A oração abre as portas dos céus, faz com que Deus se incline dos céus para a terra. Mas quantos de nós realmente acreditamos no poder da oração? Quantos de nós realmente vivemos a oração? Paulo, apóstolo do Senhor, ele deixou um mandamento na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dizendo assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas pastor, como eu posso orar sem cessar? Eu teria que deixar de fazer tudo o que eu faço, eu teria que abandonar as minhas atividades diárias, eu teria que abandonar os meus afazeres. Como é que eu posso orar sem cessar? A oração é acompanhada de ação. A oração é a vida. Nós não temos aquele costume, só devemos orar no momento que estamos ajoelhados, no momento que estamos aqui nesse local que é chamado local de culto, ou num momento específico. Não, a oração é a vida do cristão. Quando nós falamos que oração é a vida do cristão, eu não estou restringindo a oração somente àqueles momentos em que nós dobramos o nosso joelho, ou levantamos a voz na igreja, ou estamos em algum local específico para fazermos isso. Eu estou falando no nosso dia a dia. Você, quando anda na rua, quando faz o seu trabalho, quando estuda, quando está na presença de alguma pessoa, você está com o seu pensamento ligado a Deus em oração? Você está falando com Deus em pensamento? Você está com o seu coração ligado nas coisas do céu? É isso que é a vida de oração. Mas existe um momento também que Deus quer que nós reservemos só para Ele, que Deus quer que nós estejamos livres de tudo, para que Ele possa desfrutar da nossa presença. Amém? Deus gosta da nossa presença. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou num lindo jardim para regar aquele jardim, para trabalhar naquele jardim, para cultivar aquele jardim. E todos os dias, na viração do dia, no finalzinho, no meio da tarde para o final da tarde, Deus conversava com aquele homem no jardim. Deus passeava com o homem no jardim e tinha prazer em desfrutar da companhia do homem. Esse mesmo prazer que Deus quer ter em nós, aquele prazer de nós nos separarmos de tudo, ou seja, no começo do dia ou no final do dia, em algum momento que nós possamos ter esse a sós com Ele, para que nós possamos falar dos nossos problemas, falar das nossas necessidades, dizer sobre o nosso dia a dia. Mas mais do que isso, estarmos desfrutando da presença dEle e Ele desfrutando da nossa presença, porque o Senhor tem prazer em nós. Amém? Amém. Nós vemos nos Salmos, os salmistas muitas vezes dizendo: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha oração. Eu amo ao Senhor porque Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Quando eu clamei por socorro, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu. Existem muitos salmos em que o salmista relata as suas experiências de oração com Deus, a sua experiência de vida com Deus. E é interessante que em todas essas experiências, o salmista nunca relata que ele clamou ao Senhor e o Senhor lhe virou as costas, que ele clamou ao Senhor e o Senhor não ouviu, que ele falou
clamou ao Senhor e não obteve resposta. A palavra do Senhor nos diz que quando nós clamamos, Ele nos ouve. E se nós pedirmos de acordo com a vontade dEle, tudo quanto pedimos em oração, Ele assim o fará. Em João capítulo de número 15, há esta promessa de Deus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que quiserdes. É que muitas vezes nós não acreditamos nessa palavra, porque se nós acreditássemos de coração nessa palavra, jamais nós colocaríamos a oração em último plano na nossa vida. E realmente muitas vezes tem sido assim. Muitas vezes iniciamos o dia na correria, muitas vezes passamos o dia na correria, vamos dormir cansado ao final de um dia e não reservamos um tempo para falarmos com Deus, não reservamos um tempo para estarmos a só com Deus. Mas pastor, às vezes eu tento orar, mas faltam palavras, eu não sei o que falar, eu não sei como me expressar. Faz de conta que você está conversando com um amigo, com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama. Geralmente não faltam assuntos quando nós estamos conversando alguém que nós temos afinidade. Nós falamos sobre tantos assuntos, falamos sobre política, falamos sobre economia, falamos sobre futebol, falamos sobre dietas, falamos sobre usos, costumes, falamos sobre passeios, falamos sobre viagens, falamos sobre as notícias do dia a dia. Quantas coisas nós falamos! E com Deus não deveria ser diferente. É que nós temos aquele hábito de ritualizarmos as coisas. Achamos que nós temos que selecionar as palavras para falar com Deus. Achamos que temos que mudar o nosso tom de voz. Temos que falar: Senhor, eu estou aqui na tua presença, quero que tu se dignes em ouvir. Não, gente, essa oração é mero ritualismo. Essa oração é mero cerimonialismo. E era contra essas coisas que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Colossos. Pois que nós temos que viver a vida cristã como se nós estivéssemos imbuídos de Jesus em nós, Jesus em nós, nós em Cristo, vivendo uma vida em união com Ele, vivendo como se realmente a vida de Cristo estivesse em nós e nós em Cristo. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com Ele. A velha vida já era, agora é uma nova vida, e nessa nova vida tiramos tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que foi deixado para trás, e vivamos a novidade de vida em Cristo Jesus. Portanto, a oração, queridos, é um simples falar com Deus, é uma simples conversa com Deus. Fale sobre o seu dia a dia, fale sobre as coisas que te incomodam, fale sobre os seus medos, fale sobre os seus anseios, fale sobre os seus temores, fale sobre as suas preocupações. Conte a Ele como se você estivesse diante de um amigo, e realmente você está diante desse amigo. Não perca essa oportunidade. A oração é isso. E quando nós colocamos tudo diante de Deus, imediatamente um fardo cai de nossas costas. Imediatamente nos sentimos leve. É uma terapia. Nós nos sentimos bem. E é isso que Paulo diz quando ele fala: orai sem cessar. Porque a todo momento estamos experimentando reveses na vida, a todo momento estamos sendo alvejados, a todo momento estamos passando perigos. E quando nós andamos com esse amigo, nós podemos nele confiar. Essa semana eu ouvi um testemunho interessante, muito interessante. 2 jovens resolveram voltar para casa. Eles moravam lá nos Estados Unidos e resolveram sair do lugar onde eles estavam e ir para casa num dia de nevasca. Para nossa compreensão é difícil entender isso, porque aqui não neva. Mas lá nos Estados Unidos, em algumas regiões assim, quando neva, as estradas ficam intransitáveis. Não dá para passar de carro em alguns lugares, porque está arriscado o carro ficar ali
parado na neve. E os noticiários diziam: olha, se você está em casa, não sai de casa. Se você estiver onde estiver, não empreenda viagem em nenhuma estrada, porque a nevasca está muito forte. E aqueles dois jovens resolveram ignorar os pedidos do noticiário e resolveram empreender aquela viagem. E quando eles estavam bem no meio do caminho, no meio da estrada, o carro quebrou. E quebrando o carro, a parte elétrica não funcionava, ficaram sem aquecedor. Imagine um carro parado numa altura de neve e virou uma geladeira. A temperatura muitos graus abaixo de zero dentro daquele carro. E os dois rapazes estavam vendo a hora em que eles iriam morrer. A mãe deles, que os aguardava em casa, resolveu orar a Deus, pedindo a proteção sobre os seus filhos. E sem mais, sem menos, apareceu um senhor dirigindo um caminhão naquela estrada, que era difícil. E ele desceu do caminhão, bateu no vidro do carro e disse: rapazes, algum problema aí? Eu vou ajudá-los. E tirou um cabo de aço de dentro do caminhão, amarraram no carro, e ele foi então rebocando aquele carro pela estrada cheia de neve, e o caminhão ia singrando aquela neve assim com muita facilidade e puxando o carro até chegar no destino deles, na casa de sua mãe. E quando desceram, todo contentes, correram para dentro de casa para abraçar a mãe. E a mãe disse: cadê o senhor que vocês falaram que trouxe vocês? Chame ele para entrar, chame ele para tomar um chocolate quente, eu quero conhecê-lo. E quando os rapazes saíram para fora para chamar o Senhor para entrar, ele já não estava mais lá. A palavra do Senhor no Salmo de número 34 nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, os livra de todo mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, os livra de todo mal. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores, diz o Salmo de número 34. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor envia socorro. Se Ele precisar, Ele envia anjos para nos socorrer, Ele envia anjos para nos guardar, Ele envia anjos para estar dando a proteção. Você crê nisso? Outro dia eu recebi um e-mail e eu achei muito interessante aquela foto. Qualquer hora eu vou passar para vocês verem. Uma mamãe pássaro abrigando dois filhotes, um em cada asa. E aqueles filhotes tão abrigadinhos ali, tão protegidos. Estava ela embaixo de uma forte tempestade, mas os dois filhotes bem abrigados, um em cada uma de suas asas. É isso que a palavra do Senhor diz no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, somente nele confiarei, somente nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas estarei seguro. A sua verdade é para nós como se fosse um escudo e um broquel. E Ele nos diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a respeito de ti, para que guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces nenhuma pedra. Você pisará leões, serpentes, escorpiões, mas nada, absolutamente nada, causará dano algum. Por quê? O Senhor envia o seu socorro. E quando nós clamamos, Ele olha para nós,
Ele vem em nossa direção, Ele se inclina dos altos céus, Ele envia os seus anjos, Ele envia o seu socorro, e nós obtemos a vitória. A chave para uma vida cristã vitoriosa está na oração. A chave para uma vida cristã vitoriosa está em orar sem cessar, orar sem cessar. Onde você estiver, comece a experimentar isso, comece a experimentar nessa semana a vida de oração com Deus. Você verá muita coisa acontecendo. Mas pastor, toda vez que eu vou orar, o inimigo me acusa, porque sabe, né, pastor, a gente não tem uma vida muito certa. Eu sei, todos nós sofremos acusação do inimigo, e principalmente quando nós vamos orar, logo nos vem aquele pensamento: mas você não é digno, você não é digna. Imagina, Deus não vai responder a tua oração, Deus não vai te atender. Imagina que você vai pedir e isso vai acontecer. Não é assim? Mas a palavra do Senhor em Hebreus 4 diz que nós devemos com ousadia, com coragem, entrar no Santo dos Santos, no recôndito mais íntimo da presença do Senhor, baseado não nos nossos méritos humanos, nos nossos merecimentos, mas baseados no sacrifício que Cristo fez por nós. Sabe o que é isso? Lá no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, ele entrava no recôndito mais íntimo da presença de Deus uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do sacrifício pela expiação dos pecados do povo. E era morta uma novilha, e ele levava aquele sangue da novilha no altar, para que estivesse ali aspergindo aquele sangue no altar, e para que assim ele não fosse morto. Havia nas orlas da vestimenta do sumo sacerdote uma espécie de sinetes, campainhas, e enquanto ele estava se movendo lá dentro do Santo dos Santos, aquelas campainhas em movimento faziam som, emitiam som. E diz a tradição judaica que aquele sumo sacerdote nunca entrava naquele lugar chamado Santo dos Santos sem ter uma cordinha amarrada ao corpo dele, porque se ele estivesse em pecado, ele cairia lá dentro, ele morreria lá dentro, e ninguém podia entrar lá, porque era somente o sumo sacerdote e com a purificação do sangue de um novilho. Mas a palavra do Senhor nos diz, quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele grosso véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ele se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, mostrando que foi pela intervenção de Deus. Aquele véu que era grosso se rasgou, e houve um acesso livre, um caminho livre até a presença, até o recôndito mais íntimo com Deus. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Hoje não há mais somente o sumo sacerdote que tem esse privilégio, porque todos nós somos sacerdotes de Deus. A palavra do Senhor nos diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo escolhido, de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Já não existe mais sacerdócio exclusivo de um só. Todos nós somos sacerdotes de Deus, e todos nós temos acesso livre à presença de Deus, ao recôndito mais íntimo da presença de Deus, que era como aquele lugar santo dos santos, e não baseado nos nossos méritos humanos, não baseado na nossa justiça própria, mas pelos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que era muito mais do que aquele sangue de um novilho aspergido sobre o altar. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que nos dá esse acesso livre à presença de Deus, livre acesso. Então, quando o inimigo te acusar no momento da oração, você pode muito bem dizer que agora você está livre, que agora já nenhuma condenação a mais sobre os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas já existe uma nova vida, estão sobre um novo viver. Neste novo viver já não andamos mais nas coisas
e a nossa vida está oculta, escondida com Deus, em Cristo Jesus. E agora Cristo vive em nós. Diga: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a vida que agora vivo-a pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e me amou. Jesus te ama, meu querido, minha querida. Jesus te ama com tanto amor. Ele deu a sua vida por você, para que você pudesse ter esse acesso livre à presença de Deus. Antes da morte de Cristo, não era possível nós termos esse acesso a Deus. Havia uma separação entre nós e Deus, o nosso pecado. Mas agora, livres da condenação, feitos justiça, justificados pelo sangue de Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais sobre nós, nenhuma condenação mais sobre nós, nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diga assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado, de todo o meu pecado, de todo o meu pecado. Sim, deste, daquele outro, daquele, de todo o meu pecado, de todo o meu pecado, o sangue de Jesus Cristo me purifica. Amém? Queridos, senão não precisaria ele ter morrido, a morte dele seria em vão. Não é pelos ritualismos que nós somos propícios a Deus, não é pelos nossos cerimonialismos, não é pelos nossos cultos, não é pelos nossos sacrifícios. Nada que façamos pode nos aproximar de Deus. O religioso, ele pensa dessa forma: eu vou fazer isso para obter o favor de Deus naquilo, eu vou agir assim para que Deus me abençoe daquele. Não, a vida que agora vivo-a pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós não fazemos nada para Ele nos amar, sabe por quê? Ele nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos aqui não é para alcançarmos o favor divino, mas sim para agradecermos o amor dele por nós, agradecermos o seu amor, é por gratidão. E a oração não é diferente. Quando nós oramos, não é porque Deus responde, não é porque Deus abençoa. Nós não oramos simplesmente para obter um favor de Deus. Sabe por que nós oramos? Porque é o mandamento de Deus, e como nós amamos a Deus, nós queremos obedecer os seus mandamentos. E se Ele manda, orai sem cessar, orai está no imperativo, é uma ordem, orai sem cessar. E nesse texto que nós lemos aqui, fala também sobre estarmos orando, não negligenciarmos a oração, vivermos uma vida de oração, tanto nesse texto como em tantos outros textos que nós lemos na Bíblia. O mandamento é: orai ao Senhor, orai sem cessar. Viva uma vida de oração, viva uma vida de devoção, viva uma vida de gratidão ao Senhor. E tudo quanto fizerdes por palavras, por obras, por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Deus graças ao Pai por tudo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos exercitarmos um pouco na oração nesta noite. Vamos fazer um exercício de fé. Vamos fazer um exercício espiritual para ver como realmente a coisa é. A oração é tão importante, queridos, mas tão importante. Eu poderia falar aqui a noite toda sobre oração. Eu poderia falar aqui horas e horas sobre como é importante a oração, citar versículos e mais versículos. Mas a conclusão, a suma de tudo é:
Nós oramos porque é um mandamento de Deus. Nós oramos porque Deus manda que oremos. Oremos por quê? Oremos por nossas vidas, por nossos lares, por nossas famílias. Oremos pela nossa igreja, oremos pela igreja do Senhor, oremos pelo nosso país, oremos pelos nossos governos. São tantas necessidades de oração. Oremos pelos nossos familiares, pelas pessoas que não conhecem ainda Deus, pelas vidas que hão de conhecer. São tantas necessidades. E nesta noite, como manda a palavra do Senhor, levantando as nossas mãos santas, levantando as nossas mãos sem ira e nem contenda, levantando as nossas mãos ao alto. Sabe por que nós levantamos nossas mãos ao alto? Em um sinal de socorro. Quem está precisando de um socorro, ele levanta as mãos em sinal de SOS. Ó, salve nossas almas, Senhor, salve nossas vidas, socorre-nos. Então, quando nós erguemos as nossas mãos ao alto, nós estamos enviando um pedido de socorro, um pedido de ajuda aos céus. E nesta noite, seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua angústia, seja qual for a sua aflição, seja qual for o perigo que te cerca, levante as suas mãos agora ao alto, levante as suas mãos agora ao céu e comece a clamar por essa situação que está te envolvendo. Comece agora a clamar para que as coisas comecem a mudar na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na vida do seu filho, na vida da sua filha. Comece a orar agora pelo teu trabalho, comece a orar agora pelos teus amigos, familiares, parentes, entes queridos, sobre aquelas vidas que você gostaria de ver na presença do Senhor. Comece a orar pelo seu bairro, comece a orar pela sua cidade, comece a orar por este país. São tantos motivos de oração, e o bom é saber que o Senhor se agrada da nossa oração, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor responde a nossa oração, que o Senhor tem prazer na nossa oração, que o Senhor manda que oremos para que Ele possa ter esse momento. Enquanto Vinícius louva, clame ao Senhor, clame a Ele, sabendo que Ele está ouvindo. Louvate merecemos, Jesus. Adorar-te mais profundo, nós queremos ser-te tudo o que eu espero. Oh, Jesus, o que eu espero estamos juntos. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Conte os seus sonhos ao Senhor. A Senhor,
Servir-te é tudo o que eu espero. Tudo que eu mais quero. Essa mais nunca te Jesus. E amar perante ti, Jesus. Da minha fé, do meu Senhor, esse amor é vai. E te cruzar os meus maiores sonhos. Mas Senhor, o meu dependo de ti, Jesus, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Todos os o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Ainda em pé, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus Cristo? João recebeu como seu Senhor, como seu dono. A palavra do Senhor diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. A palavra do Senhor ainda diz: se com a tua boca, pois, confessares a Deus como seu Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quantos aqui nessa noite têm certeza da salvação? Quantos não têm, gostaria de ter essa certeza? Levante a sua mão e venha à frente para me orar por você. Você que deseja fazer essa entrega de vida a Jesus. Você que deseja realmente o perdão dos seus pecados. Você que deseja essa nova vida que foi falado nesta noite. Se alguém, levante as suas mãos, venha à frente. Se alguém que precisa se reconciliar com Deus, andou afastado, andou distante dos caminhos do Senhor, esta noite é a oportunidade você ter esse reencontro com Deus. E eu tenho certeza que as suas orações serão ouvidas, as suas orações serão respondidas. Você verá um novo rumo na tua vida, nos seus dias. Alguém, enquanto nós cantamos, vem à frente que eu quero orar pela minha vida. Vem à frente que eu quero que você tenha esse reencontro com Deus. Senhor da minha vida, ouço a sua voz, sinto teu nome a mim, quero mais
Ele